Graça e paz, um grande abraço a todos os irmãos e irmãs da Betel, amigos e amigas, e todos aqueles que estão nos acompanhando e que não fazem parte da nossa comunidade, mas fazem parte da família de Deus por meio de Jesus. O texto que eu gostaria de ler essa noite se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 3, dos versos 7 até o verso 13. Apocalipse 3, do 7 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, conheço as obras que você realiza, e eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, mas desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Amém? As igrejas, as 7 igrejas que as cartas são direcionadas no livro do Apocalipse, elas se encontravam na Ásia Menor, o que nós podemos chamar hoje de Turquia. Ficava ali naquela região as igrejas. Tal como hoje havia naquele período tribulações, possivelmente não da mesma natureza, não da mesma ordem, mas tribulações que os nossos irmãos e irmãs estavam passando, e era algo que mudava de alguma forma o curso da vida deles, que mexia com o ambiente que eles estavam inseridos. Diante disso, segundo o Apocalipse, o Cordeiro ressuscitado, ele tinha algo a dizer para aquela igreja, para o povo dele, e ele tem sempre algo a nos dizer. Vamos tentar enxergar um pouco, trazer um pouco de esperança lendo o Apocalipse. Muitas vezes um livro muito mal compreendido e muito especulado, porém o Apocalipse tem uma mensagem clara para os cristãos e para aqueles que têm interesse em conhecer a verdade das Escrituras. O tema que eu quero propor para a nossa reflexão, para a nossa breve reflexão, é esperança para vencer o dia mau. E em 3 aspectos, rapidamente, eu gostaria de propor aqui essa reflexão. A primeira lição que esse texto nos ensina se encontra no versículo 8, na parte A, onde diz assim o Senhor: Eu conheço as obras que você realiza. Primeira lição para a gente entender, para a gente vencer, para a gente ter esperança na vitória do dia mau, é saber que o Senhor tem clareza das nossas ações. Jesus, Deus, o Pai, Ele sabe de fato o que somos e o que fazemos, e o que desejamos fazer. Essa é a questão, essa é a grande chave do conhecimento de Deus a respeito das pessoas, de cada um de nós.
Somos o que somos, façamos o que façamos, irmãos e irmãs. Nada está oculto, muito pelo contrário, tudo está às claras para Deus. E é isso que ele está dizendo. Conheço as obras que você realiza. Eu conheço vocês. Ele está dizendo para a igreja de Filadélfia, assim como ele diz para nós, eu conheço vocês. Cláudio, eu te conheço. Minha filha, eu te conheço. Manuel, eu te conheço. Joaquim, eu te conheço. Ana, eu te conheço. Eu conheço vocês. Eu conheço suas obras. Não tem que fingir ser o que não são, porque eu conheço vocês. Sejam claros. Sejam transparentes comigo, para comigo, na relação que vocês têm para comigo. E essa questão, irmãos, irmãs, ela tem uma prática que consequentemente vai nos trazer resultados. Jesus não conhece a gente para ser um bisbilhoteiro. Ele não é um fuxiqueiro de plantão que para colocar nas suas colunas nos jornais ou num programa de TV onde tem aquele fuxico. Não. O Senhor não tem e não terá jamais esse intuito. Tudo isso é numa correlação do que fazemos e do que obtemos naquilo que fazemos. E é importante, foi importante para esta igreja que o Senhor conhecesse as obras deles. Por quê? Porque aquilo revelava a quem eles serviram. Sabe, minha gente, uma lição rápida para nós, e nesses tempos que a gente não tem muita certeza, aliás, a gente não tem certeza de nada, né? Cada hora os ventos sopram de uma determinada direção. O que nós podemos cravar para passarmos com isso, com esperança, é a maneira como nós nos relacionamos com o Senhor, a maneira como o que nós fazemos para o Senhor. Tudo que nós estamos fazendo enquanto comunidade não é para a promoção pessoal de ninguém. As famílias que nós estamos atendendo, o projeto de máscaras que nós vamos atender, não é para a promoção, não tão somente do nome do nosso Senhor. É por isso que nós fazemos essas coisas, mesmo sabendo que nossas forças, as nossas condições são poucas, mas o Senhor conhece as nossas obras, e isso nos dá força, ânimo, esperança para atravessar esse dia mal que está sobre a terra, que está sobre o nosso país, está sobre a nossa cidade e mais, sobre a região a qual Deus plantou essa igreja. Isso nos dá certeza e confiança. O segundo aspecto dessa mensagem se encontra no verso 9, onde ele diz: eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. O que o Senhor nos ensina? Ele nos ensina sobre autoafirmação. Ele nos ensina, essa igreja estava com problemas. E quando cita essa gente, essas pessoas que não eram judeus de fato, porque eles eram um dos problemas que estavam sendo levantados contra a igreja de Filadélfia, contra a igreja do Senhor que estava em Filadélfia. E o que o Senhor está querendo dizer? Não adianta termos máscaras, não adianta termos dogmas religiosos, não adianta nós termos confessionais nas nossas religiosidades. Isso não tem validade e serventia para o Senhor. O Senhor, na sua relação entre clareza de ação e resultado de ação, responde nesse verso 9 essa questão. Ele fala: eu vou mostrar para eles o quanto eu amo vocês, povo meu que se encontra em Filadélfia, povo meu que se reúne, que se ajunta na cidade de Filadélfia e confessa o meu nome. Irmãos, e se tem uma coisa que o cristão, que o filho e a filha de Deus tem que ter, como diz Paulo lá na igreja das Galácias, para a igreja das Galácias, na carta aos Gálatas, fala: olha, ainda que seja por dores, como gemidos de parto, eu farei renascer, surgir em Cristo, a marca de Cristo, eu vou fazer surgir Cristo de novo em vocês.
E Paulo, esse mesmo apóstolo, ele reafirma que ele carregava a marca de Cristo na sua história, na sua trajetória, na sua vida. E se existe uma marca de Cristo, se existe uma marca que caracteriza o Filho e a Filha de Deus, essa marca é o amor. O amor que Ele tem para conosco e esse amor que é estendido aos demais. Se tem uma coisa, e no Evangelho Maltrapilho, Brennan Manilha, ele caracteriza, ele enfatiza muito isso, ele fala sobre o quanto Deus nos ama. Isso deve ser conhecido por toda a família de Deus. E sabemos que Deus nos ama, sabemos que Ele fará conhecido que somos amados dEle, nos dá força, nos dá esperança, nos dá motivação para vencermos o dia mau. Se você está desencontrado, desiludido, desesperançoso, em dúvidas do que vai acontecer, do que pode acontecer, primeira coisa, se você está nos acompanhando, é um bom sinal, porque você está atravessando o dia mau. Você não, infelizmente, não faz, ou felizmente não faz parte, ou infelizmente, das mais de 21 mil pessoas que perderam a vida na batalha contra esse vírus, contra essa enfermidade. Esses casos oficiais, sem sabermos os subnotificados, você tem atravessado juntamente conosco, assim como as famílias das pessoas que perderam, que estão sentindo essa dor, que têm a esperança também de atravessar, porque não é o fim em si mesmo, essa enfermidade. E saber que, por meio das dúvidas, por meio das dificuldades, há lugar para você no coração de Deus. Há lugar para você ser considerado amado de Jesus, para fazer parte dessa família, para fazer parte e para atravessar e atravessar bem, confiante, esperançoso. E terceiro e último, no verso 11, venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A terceira lição, e essa igreja é uma igreja diferente, porque ela não tem nenhuma reprimenda da parte do Senhor. As outras igrejas você vai encontrar elogio, mas vai encontrar também uma demonstração, uma crítica. A igreja em Filadélfia não tem uma crítica. Ela conseguiu, por meio da sua fraqueza, por meio das tribulações, ela conseguiu, por meio de tudo aquilo que era adverso a ela, agradar ao Senhor dela, agradar ao nosso Senhor. Então, não são as circunstâncias que impedem de nós termos uma relação profunda e íntegra com o Senhor. E isso, irmãos e irmãs, amigo, amiga, nos remete a uma terceira lição: persistência. Esse texto termina falando sobre persistência. Aquele que perseverar, aquele que for até o final, vai receber a coroa da vida. É interessante que a Bíblia fala de vencedores. E quando nós pensamos no fato de vencedores e derrotados, nós pensamos, o vencedor está no primeiro lugar do pódio, aquele que foi o campeão, aquele que o segundo lugar no Brasil não vale muita coisa, o terceiro menos ainda. Mas à luz das Escrituras não existe o pódio para o primeiro lugar. À luz das Escrituras existe o pódio para aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que caminharem até o fim, aqueles que cruzarem a linha de chegada. Esse e essas serão os grandes vitoriosos. Isso, irmão, irmã, tem que encher os nossos corações para atravessarmos o dia mau. E nós vamos atravessar o dia mau em nome de Jesus, para levando esperança, levando vida, levando uma palavra de novidade para as pessoas. Que o Senhor possa, com a sua graça, encher a sua alma, o seu coração de esperança, de motivação e de fé para vencer o dia mau. É verdade que nós, olhando os noticiários, cada dia a gente vê uma bomba. Um país desgovernado, governo que especialista em gerar crises além do que já temos.
Então nós temos uma crise política que não termina, nós temos uma crise econômica que não melhora por conta dessa quarentena, e nós temos uma crise na saúde porque o vírus está se espalhando ainda mais. E a gente olha para o Apocalipse, e a mensagem do livro do Apocalipse é: não existe nenhum mal que é perpétuo, o bem triunfa no final, a vitória será do nosso Senhor, a vitória é daqueles que estão com o Senhor. Essa é a mensagem central do livro do Apocalipse. Essa é a palavra que a gente gostaria, nós da Betel gostaríamos de deixar para você nessa semana, para que Deus fortaleça você e a sua família. Que saiba você que nós estamos em oração pela sua casa, pela sua família, pela nossa cidade, pela nossa nação, pelo nosso país, para que o Senhor, com a sua graça, com o seu amor, possa suprir em necessidade todos aqueles que se chegam até Ele. Que Deus abençoe. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, nesse momento, nesse tempo, atravessando tribulações, diferentes um pouco de nossos irmãos e irmãs que atravessaram lá, quando foi escrita e foi direcionada essas cartas. Mas ainda assim, Deus, estamos atravessando por lutas, estamos atravessando por dias de incertezas, mas estamos atravessando confiantes no nosso pastor, a saber, Jesus Cristo. Nós confiamos em Jesus, nós confiamos naquele que nos dá esperança, nós confiamos naquele que nos dá força, nós confiamos naquele que nos dá energia para perseverarmos até o final, porque o que conta, Senhor, na história são aqueles que cruzarem a linha de chegada em fidelidade com o Senhor. Ó Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos naqueles que estão desencorajados nesta hora, que o Senhor estenda as tuas mãos naqueles que estão enlutados, que o Senhor estenda as tuas mãos naqueles que estão entristecidos, naqueles que estão se dopando com remédios nesse momento, naqueles que estão, ó Deus, usando drogas porque estão perdidos sem saber o que fazer. Que o Senhor visite, que o Senhor nos use, Pai. Que o Senhor envie essas pessoas até nós, que o Senhor envie as pessoas que estão com fome, que o Senhor envie as pessoas que estão precisando de uma palavra, para que, ó Deus, seja manifestado o teu amor, ó Deus, através dessa comunidade de fé e de tantas outras que propagam a tua palavra em verdade e em fidelidade. Senhor, abençoe a nossa nação, direcione as lideranças, Pai, para que possam pensar na população que está passando fome, pensar na população que está, ó Deus, já chegando ao ponto de morrer em casa. Ó Deus, que o Senhor direcione esses governantes do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, Pai. Fica conosco, derrama da tua graça e que o teu amor se manifeste a cada dia mais. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Que a graça de Jesus seja sobre sua casa, sobre a sua família. Um grande abraço. Fique com Deus.